A gente fala com Campinas, toda a região em volta, né? Todas as cidades em volta de Campinas também, Baixada Santista. Então a gente recebe muitas perguntas. Piracicaba tem mandado muita pergunta, quero agradecer ao pessoal de Piracicaba. Doutor, eu tô cheio hoje, acabei de comer um monte de salgado com refrigerante de cola, para não falar marca. Seu Getúlio, boa tarde. Você fez uma alimentação, eu vi o seu pratinho hoje, né? O seu pratinho aliás, foram 2 pratos, cheio de carboidrato, salgado. O que acontece é que você gasta muita energia, né, para metabolizar isso. Você vai ficar cansado o dia inteiro. Olha, primeira pergunta da Isabela, cidade de Piracicaba. Um beijo para Piracicaba. Durante a quarentena, as pessoas têm comido mais. Existe alguma relação entre ansiedade e fome? Aí, ó, comida também. Com certeza. Na verdade, o paciente ansioso, ele aumenta a compulsão alimentar, né? O paciente ansioso, ele começa a ter dificuldade de sono, ele começa a ter alterações, na verdade, de hormônios, inclusive hormônios da saciedade, hormônios da fome, grelina, leptina, diversos neurotransmissores cerebrais, e faz o paciente comer mais. Então, nessa época aí de pandemia, as pessoas estão comendo mais um pouquinho, né? Mais do que deveria. Tem gente também que descarrega o estresse na comida, né? Muitas pessoas, principalmente as mulheres que têm ciclo menstrual, né, uma alteração hormonal enorme, né, diante do mês, principalmente períodos pré-menstruais, acabam atacando um pouquinho mais, mas geralmente no doce. Isso acontece realmente. Olha, a Maria do Campo Grande, cidade de Campinas. Quais são os problemas de saúde que a obesidade acarreta? Diversos problemas. A obesidade é uma doença, a CID, doença M66.0, acaba acarretando outras doenças, tá? Então, na verdade, quanto maior o índice de massa corporal, mais o meu coração tem que trabalhar para fornecer sangue para os tecidos, oxigênio para os tecidos. Aí eu começo lá, hipertensão arterial e todas as comorbidades. Diabetes, devido à circunferência abdominal aumentada, que nós chamamos de resistência periférica à insulina. Aí vem infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, aumenta a incidência e prevalência de alguns tipos de cânceres, artrite, artrose, fibromialgia. Eu vou ficar falando de doença aqui até amanhã. Perder peso, pessoal, e perder peso não é mágica. Perder peso é o que você faz durante o seu dia, durante a semana, durante o seu mês. A alimentação pode causar um câncer. Com certeza. A alimentação. Com certeza. A obesidade é um processo inflamatório do tecido adiposo, né? Então, na verdade, que inclusive é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, o alcoolismo, a má alimentação, né? Então, a gente tem que ter, na maior parte do nosso tempo, uma rotina saudável. Sim. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. O que vem a ser, que eu vejo que muita gente comenta na internet e pelo que eu vi é algo que não dá muitos sintomas, que é a síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável, já disse o nome aí, é uma irritação intestinal. Pode ser leve e pode ser moderada e pode ser grave, mas pode ter diversas outras patologias por trás disso. Mas não tem cura, né? Não tem cura, mas tem melhora, tá? Existem alguns medicamentos, mas sempre o principal é o fator alimentar. Dependendo aí do tipo, né, de síndrome do intestino irritável, eu vou tirar algum alimento específico dele. Às vezes lá o excesso de gordura de fritura, né, às vezes os grãos de algum tipo de intestino irritável e assim por diante. Complicou. Mas o paciente ele pode vir acompanhado de distensão abdominal, de dor abdominal, né? Tanto prender o intestino como soltar o intestino, isso varia de caso para caso. Olha, mande sua pergunta para o Dr. Luiz Piovesani, ele fala de todos os assuntos aqui no programa Voz da População sobre medicina, né? Ele é médico especialista em endocrinologia, mas fala de todos os assuntos da medicina aqui no programa. A Neide, da cidade de Praia Grande, ela fala o seguinte: hormônios da tireoide alterado, no caso, o hipotireoidismo, engorda? É mito ou é verdade isso daí que ela está perguntando? Isso é muito perguntado, inclusive. Eu costumo comparar a tireoide com carro. Tá? O que seria o hipertireoidismo? O excesso do hormônio tireoidiano, um carro um pouquinho mais acelerado. O hipotireoidismo, um carro um pouquinho mais lento. Então a tireoide ela fabrica 2 principais hormônios, o T3 e o T4, e controlam todo o nosso metabolismo. Se eu estou com hipotireoidismo, eu tenho uma baixa função hormonal tireoidiana, então eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior de emagrecer. Que eu ganhe 1, 2 quilos faz parte, agora aumentei 10 quilos, aumentei 20, é minha tireoide? Não é bem assim. Que é uma coisa do ser humano. O ser humano ele coloca a culpa geralmente no outro. É o anticoncepcional, né? É a tireoide, nunca é a pizza, nunca é o arroz, nunca é a feijoada. Tá? Então a tireoide, o paciente ele tem uma dificuldade um pouquinho maior de emagrecer. Agora, ganhei 10, 20, 30 quilos, dificilmente é a tireoide. Se ele estiver tomando o remédio... Principalmente. Aí ele vai ficar
estável para ter o mesmo metabolismo de uma pessoa normal. Então, se eu tenho uma baixa hormonal, eu faço uma reposição hormonal e o paciente ele vai ter hormônios com o remédio que ele está tomando, os hormônios ideais. Sim. Segue a vida normalmente, como se não tivesse a doença. Mas quem tem tireoide, no caso aí, fazendo um controle médico, os exames, ela tem ainda essa dificuldade para emagrecer? Tomando remédio não, mantendo as taxas hormonais do T3 e do T4 em valores normais, segue como se nem tivesse o hipotireoidismo, porque tem taxas hormonais no corpo ideal, com o medicamento que está fazendo uso. Olha, o Douglas da cidade de Santos, bairro Aparecida, ele fala o seguinte: doutor, o que significa IgG e IgM, que tanto se fala no exame do coronavírus? Isso gera muita dúvida e é o exame de sangue, um dos exames de sangue que se faz no diagnóstico do coronavírus. Na verdade, são imunoglobulinas, são proteínas que ficam circulantes aí na corrente sanguínea, que respondem à infecção viral ou bacteriana. Exemplo, as principais imunoglobulinas, o IgG. O que significa o IgG positivo, que é uma imunoglobulina que ele está perguntando? Que eu entrei em contato com a doença, né? É um marcador sorológico. Então, vamos dizer que eu tratei o coronavírus, meu IgG vai sempre ser positivo, ele vai mostrar que eu já entrei em contato com a doença daqui 1, 2 ou 3 ou 10 anos. E o IgM positivo significa infecção ativa, estou com a doença no momento. Então, o IgM positivo, estou doente. IgG positivo, eu já fiquei doente pela doença e criei o meu anticorpo. Ou seja, essa doença já existe há muito tempo. Ou não? Existem outros tipos de Covid, né? Nós estamos vivendo o Covid-19. Agora, os pacientes ficaram contaminados agora, desde novembro do ano passado. É que essa doença ela se transformou, mas ela já existe, mas ela vem se transformando. Ela vem se transformando, como esperamos ter uma vacina logo, né? Agora, mutações virais, bacterianas, isso pode acontecer. Doutor, posso fazer uma pergunta? Até duas. Hoje você está perguntando, hein, Getúlio? Manda. Acho que é mais uma opinião. A gente vê bastante pessoas falando nas redes sociais referente aos veículos de comunicação estarem falando só de pessoas mortas em relação à Covid-19. É importante, creio eu, falar sobre isso, porque se a gente falar das pessoas que estão sendo curadas, vai mostrar, dá a impressão que está tudo bem, vai todo mundo para a rua, não é? Na verdade, precisamos ser sinceros, né, em relação aos números e aos dados. Não que a mídia não está sendo, mas se eu vou falar de morte, se eu vou falar de doente, eu tenho que falar dos casos curados. Então, o coronavírus, quase que na totalidade dos pacientes, tem um resultado bom, né? Agora, tem os pacientes com comorbidade, hipertenso, diabético descompensado, tem meu paciente que já tem uma certa idade, esse paciente ele tem um risco maior. Aí existe uma maior mortalidade, mas enquanto morrem, né, diversos pacientes, tem outros se curando também. A gente não pode esquecer disso. Fala simplesmente na morte. É interessante até o que o senhor Getúlio perguntou, porque eu bato muito com os números que a grande mídia fala também, né? Porque eles falam, o Brasil tem 30 mil mortes, o país já é o segundo lugar mais contaminado. Mas a Europa inteira cabe dentro do país. Não dá para comparar a Itália com o Brasil. A Itália tem 60 milhões de habitantes lá com o Reino Unido. O Brasil tem quase 250 milhões de habitantes. Então não dá para comparar esses números. Mas é lógico que é importante o governo sim mostrar a evolução de quantas mortes estão ocorrendo. E é importante a mídia também mostrar as pessoas que estão sendo curadas. Porque senão a gente fica dentro de casa. Eu que estou dentro de casa, minha mulher está até agora não sai de casa, assiste televisão e morre de medo, né? As pessoas estão morrendo de medo. Vira uma carnificina, né? O pessoal fica com medo. Agora, a mente também. O número de casos, sempre geralmente por 100 mil habitantes, até para não ter essa discrepância de país, porque se você pegar o Brasil é uma área continental, né? E você pega países como Itália, esse tipo de coisa, acabaria dentro do nosso estado. Sim. Então é difícil você fazer esse tipo de comparação. É até injusto, né, com a área de cada país. Fazer mais uma pergunta aqui. É o seguinte, essa daqui é da Patrícia, cidade de Campinas. Doutor, estou grávida há 22 semanas. Existe algum risco de infecção pelo Covid para o bebê? Devo ir às consultas pré-natal? Patrícia, essa é a dúvida de diversas pessoas e gestantes. Você então está de uma gestação de 22 semanas, tá? Até, o vírus é muito novo, então até a presente data não se identificou a transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? Da mãe para o bebê. Mãe infectada pelo coronavírus passar aí pela placenta, né?
pelo tecido, por algum tipo de tecido ou mesmo pelo aporte sanguíneo para o bebê. Então, até o momento não se identificou, não que amanhã ou depois não apareça algo. Agora, vá na consulta pré-natal, não falte em nenhuma. O seu médico, com certeza, ele está tomando os cuidados devidos no consultório dele. Mesmo no hospital, na hora de nascer o bebê, a gestante ela fica separada, né, num local separado, longe de contato e contágio que o paciente que tem aí o Covid positivo. Então, importante a consulta pré-natal, não falte, tá? Não falte de jeito nenhum.